Tá bom. Muito obrigada pela sua palestra, Andrei. Em alguns minutos o Zosiel vai entrar, tá bom? Com a palestra Ransomware versus EDR Inside the Mind of Attackers. Yeah. Top. Posso? Pode? O som. Boa tarde, pessoal. Ei, porra! Tudo bom? É isso, gente. Se comportem. Gente, uma boa tarde. Vou estar falando aqui de ransomware versus EDR. Só para a gente entender aqui um pouquinho do nível do conhecimento da galera. Quem aqui já atuou em algum ataque de ransomware? Levanta a mão. Show! Quem aqui sabe o que é um ransomware? Levanta a mão. Quem aqui não sabe porra nenhuma? Pode levantar a mão também, não tem problema não. Vamos embora. Gente, bora lá então. Vamos começar a brincadeira aqui. Qual que é o meu disclaimer aqui? Nada dos que eu estou falando aqui representa a minha empresa, são só análises e bullshits que eu mesmo falo, beleza? Então, é de total minha responsabilidade a análise que eu vou apresentar aqui. Show! Qual que é o meu propósito dessa talk? Como é que isso tudo aqui, como que eu cheguei nisso aqui? Cara, eu queria simplesmente montar um malware para fazer um thread simulator com o meu time. Mas aí, com o passar do tempo, eu vi que dava para levar a brincadeira para um outro caminho, que era bypassar ferramentas. Ah, peraí, deixa eu fazer um negócio importante aqui, senão eu perco tempo, né? Então, bora lá. Eu vou correr um pouquinho com os slides, galera. Por quê? Porque eu tenho aproximadamente 7 POCs para mostrar para vocês de ferramentas diferentes, que é a parte que provavelmente todos estão interessados em ver, que é o pau torando em cima de alguma ferramenta. Então, se eu correr um pouquinho com o slide, por favor, tenham caridade com esse mero palestrante, beleza? Bora lá, então. O que eu vou falar aqui para quem não sabe nada? Eu vou dar um overview do que é um ransomware, vou falar um pouquinho de detecção e prevenção de ferramentas, de ransomwares customizados, vou falar de persistência, vou mostrar os casos de estudo, conclusões e recomendações, beleza? Bora lá, quem é esse animal que está falando com vocês aqui, esse monte de bullshit? Eu sou formado em sistema de informação, sou pós-graduado em computação forense, sou especialista em forense, resposta a incidente, apaixonado por desenvolvimento de malware, inclusive fiz uma palestra sobre malware para macOS na Apple Red Team Village, que eu convido quem não pôde participar ou ver qualquer palestra esse ano, que esteja lá ano que vem, que nós estamos trazendo coisas inovadoras aí dessa área que quase não é tão falada aqui no Brasil. Sou fã de música, Chaves e Chapolin, que eu acho que é a parte mais importante desse slide. Tem algumas certificações de Red Team, que eu também já atuei como. Então, bora lá. Isso aqui são alguns dos eventos que eu já fiz contribuição pelo país. Eu gosto muito de falar de malware, de ransomware, de bypass.
ou de gaps de ferramenta. Então, isso aqui é um pouco da minha história aqui na comunidade. Ransomware Overview. O que é um ransomware, para quem não sabe nada de ransomware? O ransomware, nós estamos falando de um tipo de malware ou vírus, como se falava antigamente, que é o quê? Ele simplesmente vai criptografar os seus arquivos, vai sequestrar os seus dados e vai ali te pedir uma extorsão, vai te pedir um valor, vai te pedir alguma coisa, o atacante vai exigir alguma coisa de você. Beleza? Resumidamente, é isso. Era como se o cara zipasse os seus dados e o que ele vai fazer? Ele vai chegar para você, como é que é o seu nome, mano? Lucas, olha só, zipei todos o file server da sua empresa, meti uma senha, só que eu sou o dono da senha, irmão. Então, assim, você quer de volta? Me pague, exatamente. E aí, tipo isso. Como é que isso funciona? Quais são as features básicas de um ransomware, para quem não sabe o que é um ransomware? Normalmente, ele vai ter a encriptação, vai ter o vazamento de dados através de uma comunicação externa, para um file server, ele vai criar um readme ou vai deixar alguma mensagem na sua área de trabalho. É o temor de qualquer profissional de TI achar isso na área de trabalho de um usuário. Pelo menos para mim não sei para vocês. Porque eu sei que o meu dia ali, ou meus próximos dias acabaram. Eu não vou ter vida, não vou ter nada. Troca o papel de parede e cria uma persistência para ele poder continuar ali dentro do ambiente, te monitorando, entendendo o que você está fazendo, e te chantageando, beleza? E um pouquinho do modus operandi. Como é que isso tudo começou no mercado? Normalmente, o cara encriptografava os seus dados, ia lá e fazia uma extorsão. Chegava o Walter, olha só, peguei seus dados, mano. Então, ou você me paga, ou você não vai ter os dados de volta. Beleza, até então, o que acontecia? A galera tinha backup, e o cara falava o quê? Caguei, não quero saber, tenho backup, volto com backup, sigo minha vida, beleza? Beleza. Mas aí, como todo atacante, os caras vão melhorando, né? Vão profissionalizando a parada. O que o cara falou? Pô, só store que vai me dar dinheiro, já que o cara tem backup, eu não estou ganhando nada com isso. O que eu vou fazer? Eu vou expor o cara. Aí, o que começaram a fazer? Olha só, ô Lucas, peguei os dados da sua empresa, irmão. Você não vai me pagar, não? Não, não vou, não. Beleza, vou jogar na internet. Aí, a NPD, qualquer outro regulatório, vai te encher o saco e te infernizar pelos próximos dias e ainda vai te multar por isso. E o que acontece? Se a empresa tem ação, se ela tem marca, tem tudo isso pesa em cima da empresa. Ou seja, você está falando que você está jogando o nome da empresa na lama, cara. Então, é muito pesado. E a última forma, que é a mais interessante agora, eles fazem tudo isso que eu expliquei, e se, mesmo assim, você se recusar com a exposição, falar, não, os dados que estão ali, como é que é seu nome, mano? Theo, Theo, peguei seus dados aí, Theo, os dados que estão aqui, não faz estrago nenhum, não vai impactar a imagem da minha empresa, não vai baixar a ação da minha empresa, deixa ele botar na internet. Aí ele não se contentando, o que ele fala? O ANPD, olha só, o Theo, ele teve vazamento de dados, ele foi invadido, ele avisou a vocês? Aí o ANPD, como é que é? Como assim, Theo? Você não me avisou isso? Aí o que acontece? O pau quebra, entendeu? E o cara vai ter um inferno de semana de novo, certo? Esse é o modo novo. E alguns casos famosos que aconteceram ultimamente, tem vários, eu só peguei alguns aqui. Teve o do Clop, que aconteceu no aplicativo Moveit, teve o do Black Cat Ransomware, entendeu? Que também aconteceu no grupo Shell, dos bolsos Shell. Teve o do Lockbit 3.0, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do Lockbit, que é um dos grupos mais famosos. Inclusive, não sei se vocês viram, eles tiveram aí recentemente, isso até um colega meu, ele fez o repost de um outro profissional, que eu não lembro o nome aqui agora, mas eles tiveram as contas deles vazadas. A Lockbit teve as contas deles vazadas. Os caras que atacam tiveram vazamento nas contas deles que eles usam para fazer todo o trabalho deles de ransomware. Não está fácil para ninguém, mano. O negócio está brabo. Então, aí teve o Royal e o Country Ransomware, que foi na Câmara Municipal de Dallas, beleza? Falando um pouquinho de Detection e Prevention Tools. Quando a gente fala de Detection e Prevention Tools, hoje acontece muito da galera falar de EDR ou ADI, que nada mais é que Endpoint Detection Response,
que é isso, cara? É uma ferramenta que ela está o tempo todo monitorando o comportamento da máquina, seja ela um servidor ou um usuário final. Então, ela vai estar trabalhando com várias coisas, inclusive o monitoramento contínuo e a coleta de dados. E o que isso implica? Cara, implica em análise de processos, das atividades de processo, se teve mudança no file system. Cara, teve atividade de rede anômala? Cara, por quê? Ele monitora isso. Cara, teve atividade de usuário incomum? Ou seja, vamos supor que como é que é o seu nome aí, irmão? O André. O André foi lá e falou, ganhei uma máquina da TI, vou tentar subir para admin aqui nesse negócio. Vou tentar botar meu usuário como local admin. Aí, o que acontece? O EDR vai lá e dá um grito para o Sysearch, Sysearch, André está fazendo cagada aqui, irmão. Bora ficar esperto que o cara está fazendo alguma coisa fora da curva aqui. E é onde que a galera do Sysearch intervém na situação. Outra forma importante, thread detection, ou seja, essas mesmas ferramentas, elas trabalham com assinatura, assim como alguns antivírus antigos. Então, eles não trabalham só com monitoramento e comportamento, eles também usam isso como artifício para poder melhorar ali o alcance de monitoramento, beleza? Então, ele faz o monitoramento contínuo e fica avaliando comportamentos, entendeu? Baseado em machine learning, vai entendendo ali, cara, beleza, a máquina do André, o André normalmente, cara, e o que o André acessava? Vamos supor que o André é do financeiro, o André acessava, sei lá, o banco XYZ e tal. De repente, do nada, o André resolve começar a baixar torrent. Aí a máquina, opa, peraí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa destoando disso aqui. Isso aqui não é o comportamento padrão do André. Beleza? E aí, a gente tem também o que a gente chama, dentro de Threat Detection, que é os IOCs, indicadores de comprometimento. O que é isso? Cara, peguei um IP malicioso. Isso é um IOC. Ou seja, eu tenho um IP ali, sei lá, de um C2 do vagabundo, eu tenho, sei lá, o payload que ele largou na minha máquina, e isso gera uma coisa que a gente chama de hash, que é um código hexadecimal, que ele é uma identidade daquele arquivo ali para você cadastrar nas suas ferramentas de segurança. Então, com isso, o que acontece? Você consegue se antever a possíveis ataques futuros. Por exemplo, quando acontece um ataque lá na China, sei lá, ou em qualquer outro canto, que os caras, sei lá, de qualquer outra ferramenta saem falando, cara, monta um artigo e fala, olha, analisamos o grupo XYZ, está aqui os IOCs do grupo, o sampler, qual é o executável que o cara usa, o nome do executável, tudo isso entra aqui, para você criar mecanismos de melhoria dentro do seu ambiente. Beleza? E também tem uma coisa interessante, que algumas ferramentas elas trazem a análise da causa raiz. O que é isso? É quando, por exemplo, como é que é o seu nome, moça? A Carla. Carla foi lá sem querer, clicou num phishing. Aí esse phishing baixou um negócio e tal, ele fez toda uma coisa, fez toda uma mágica antes de comprometer a máquina da Carla. Aí o que vai acontecer? Ele vai montar uma cadeia dos eventos, desde, cara, a Carla abriu um e-mail, ela clicou no link, esse link baixou um payload, foi executado um negócio, como é que isso foi executado, foi em memória, foi escrito em disco, não foi, então ele vai montar toda essa linha do tempo do ataque para quê? Para você entender como é que foi o modus operandi do atacante. E aí você vai conseguir ter uma visão melhor do que estava acontecendo ou do que aconteceu, mesmo que ele tenha bloqueado a ação. E alertas em real time, que é uma parte também muito interessante, quando a gente fala de EDR, que é o quê? Você tentar se anteceder a situação, ou seja, quando ele vê alguma coisa, ele tem ações de ou monitoramento ou de bloqueio. Então, ele vai te alertar, e, claro, você tendo um monitoramento contínuo, com um time de Sysearch bem estruturado, ou um time de SOC bem estruturado, você vai conseguir jogar isso aqui para um CIEM e jogar isso depois para uma ferramenta de ticket manager da vida e conseguir ir tratando essas situações com antecedência. E, normalmente, algumas dessas ferramentas trazem um contexto do problema, algumas trazem os TTPs, as táticas, técnicas e procedures usadas durante aquele ataque. Então, faz com que você consiga mapear o que o vagabundo estava tentando fazer dentro do seu ambiente. Beleza? E aí vem a parte de response, que é importante também. O que acontece? Fiz tudo isso. Beleza.
Mas aí, será que o EDR toma ação? Toma, alguns tomam. Alguns isolam a máquina, o servidor, isola a conta do usuário, corta a rede, aí só deixa a comunicação da máquina estritamente com o endpoint, com a console do endpoint, para fazer com que o vagabundo não consiga fazer mais absolutamente nada dentro do seu ambiente. Show? E alguns conseguem fazer remediação, eles conseguem voltar, às vezes, a máquina para um ambiente em que ela não estava comprometida. Tranquilo? Estou correndo um pouco para a gente poder chegar a tempo na parte interessante, que vocês vão gostar, que senão ficar só passando slides, vocês vão me matar depois. Só para vocês entenderem um pouquinho do fluxo, isso aqui é como funciona. Começa aqui, ó, monitoramento contínuo, aí ele faz coleta ali de informação, faz o track detection, se tem algum alerta, ele avisa, tem a parte de resposta e voltamos a estaca zero. Então, ele fica o tempo todo na máquina ali, no servidor, no ambiente, fazendo todo esse monitoramento e tentando entender o que está acontecendo para ele poder saber se ele tem que te alertar, se ele tem que tomar uma ação, se é alguma coisa conhecida ou não, se não é também, entendeu? Se é baseado em algum IOC, se é baseado em algum TTP que ele já mapeou para aquele tipo de malware, então tem tudo isso. E um pouco da Cyber Kill Chain. Deixa eu só molhar a garganta. Isso aqui, só para vocês entenderem, guarda isso aqui na cabeça de vocês, que lá na frente eu vou mostrar o pau torando, vocês vão me perguntar alguma coisa em cima disso. Isso aqui é basicamente a cadeia de como que um ataque funciona hoje. Você tem a parte de reconhecimento, o cara se arma, se prepara para entregar ali o malware, faz a exploração, instala alguma coisa, abre comunicação com comando control, ou seja, ele se comunica com o teu ambiente e fica ali com a persistência, e depois ele começa as ações dele, os objetivos dele. Basicamente, todos os ataques hoje seguem essa sequência. E customização de ransomware. Aqui entra onde veio o meu desafio. O que aconteceu? Eu queria criar ransomwares, e eu queria criar de uma forma que fosse confortável para mim. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi o Python como linguagem, script binário. Aí, por que Python? Porque era uma linguagem que eu já tinha mais familiaridade. Podia fazer em Go? Podia. Podia fazer em C? Podia. Podia fazer em C++? Podia. Enfim, mas eu escolhi Python. E Java. Mas Java não é a linguagem que eu gosto. Já deixo bem claro aqui aos amantes do Java. Eu só usei porque foi um meio que eu identifiquei de bypassar um problema que eu precisava. E lá na frente vai fazer sentido. Então, o que eu fiz? Eu criei um método, uma função de criptografia, comecei varrendo alguns diretórios específicos dentro dos sistemas operacionais que eu testei, e depois parti para um full scan. Comecei com o readme, para deixar uma mensagenzinha para a máquina, e depois comecei trocando papel de parede. Aqui eu vou apresentar um ransomware que ele consegue ser eficaz, tanto em Linux, macOS e Windows. Então, eu precisei estudar a persistência de macOS, precisei estudar um pouco mais de como eu exploraria isso dentro do registro e no crontab, basicamente, que já era uma coisa que eu também já tinha familiaridade. Aí, por que usar Python e usar Java? A dependência de várias aplicações. Aí você fala, José, mas por que você usou Java? Cara, quando você abre o teu banco lá, o que você tem que instalar? Fala para mim, o que vocês instalam? Se instalar Python é mentira. Tudo mentiroso. É Java. Cara, você vai instalar qualquer coisa de banco hoje, ele vai te pedir para você instalar o bendito do quê? Do Java. É incrível. Aí, por que eu parti para o Java? Porque teve um determinado ponto da minha pesquisa, que vocês vão ver lá na frente, que eu empaquei, eu não conseguia bypassar a ferramenta. Aí eu estava numa palestra do Samuel Pires, que é um brother nosso de comunidade, um cara muito foda, Red Team, que eu respeito pra caralho. E o Samuel, cara, ele fez um bypass de uma ferramenta que ele usou Java. Aí ele fez uma coisa tão simplista que eu fiquei assim, não simplista no sentido dele, o trabalho dele foi simples, mas a forma como ele pensou, eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso. Aí eu perguntei, pô, Samuel, por que você chegou nessa conclusão? Ele falou, Zé, todo mundo tem Java na máquina. Aí, na hora, eu falei, pô, verdade. Ele falou, cara, quando você vai usar o seu banco? Ele fez a mesma pergunta que eu acabei de fazer para vocês. O que você tem que instalar? O Java. Você vai instalar, às vezes, alguma aplicação de alguma coisa, o que você vai ter que instalar?
o Java. Então, é uma linguagem que já vai estar ali em qualquer máquina, às vezes de usuário final, por causa, principalmente o financeiro. Por quê? Porque o cara usa aplicações de financeiro que vai pedir que precise do Java. Aí falou, beleza. Então, foi por isso. Extremamente usado por desenvolvedores. Por que eu coloquei isso? Porque, por exemplo, eu vou mostrar uma abordagem do ponto de vista de um insider. O que eu conseguiria fazer dentro da máquina de um desenvolvedor, por exemplo. Por quê? Porque, normalmente, o cara pega, sai instalando tudo, não se preocupa com segurança, e antes que qualquer desenvolvedor se sinta ofendido, eu também sou desenvolvedor. Então, assim, eu sei o que eu estou falando. Eu, de vez em quando, faço isso também. Então, assim, instala, sai colocando, aí, às vezes, não se preocupa com a parte de segurança e acaba abrindo muita brecha. Desenvolvimento rápido e extremamente popular, que foi o que eu falei, do caso do Java e do Python. E a parte de persistência. Falando um pouco de persistência, eu vou dar um banho de loja para quem não conhece absolutamente nada de macOS. Eu falei disso aqui lá em cima mais cedo. O macOS hoje ele é dividido em 3 domínios. Você tem ali o local domain, que é onde tem toda a parte de aplicações, bibliotecas e a parte de desenvolvimento. O system, que é onde fica a parte propriamente dita do sistema operacional. A parte de usos, que é onde ali é a parte realmente do usuário final. Quando você compra um MacBook, cria a sua continha, é ali que vai ficar seus dados todos. Aí, beleza. Disso aqui, o que é importante a gente entender? Cara, como é que é estruturada a pasta de usos? Hoje, ela é estruturada assim, application, desktop, documentos, library, prestem atenção nisso aqui, porque isso aqui vai fazer diferença lá na frente, para vocês entenderem onde eu criei a persistência, e music, picture, public e sites. O movies também. Aí, beleza. O que é o LaunchD, que é o que eu estava falando com vocês lá atrás, da persistência? Cara, ele é onde você consegue colocar as coisas para botar, eu vou falar de um jeito mais simplista, de uma forma que você consegue colocar as coisas para botar no seu SO. Vamos falar, cara, quero criar um negócio para botar no meu SO. É no LaunchD que você vai conseguir fazer isso. Ah, consigo criar qualquer coisa para botar ali? Cara, se você souber como criar o arquivo e inserir ele, sim, você consegue. Então, foi onde eu falei, opa, aqui é meu caminho para persistência. Então, já achei um buraco para mim poder enfiar o meu malware. Aí, beleza. E qual que é a parte boa? Ele não requer permissão, cara. Se você, por exemplo, eu invadir a máquina do... Como é que é o seu nome, mano? Do Diego. Estou na máquina do macOS do Diego. Aí já estou com a conta de Diego e falo, cara, quero criar uma persistência ali no LaunchD. A conta do Diego, já... Com a conta do Diego eu preciso fazer isso. Eu não preciso ser root, não preciso subir, nada, não preciso fazer nada, mano. Eu vou lá, escrevo um arquivo, pá, e chorou o bebel e segue o jogo. Beleza? Aí, aonde foi que estava o pulo do gato disso aqui? Nisso aqui, ó, Library Launch Engines. O que eu descobri? Que, com o passar do tempo, como é que a Apple tirou esse diretório Launch Agents da criação. Só que eu, criando ele na mão, ele continuava funcionando. Então, o que aconteceu? Eu falei, opa, se eu crio o diretório, eu posso fazer o quê? Botar o que eu quiser ali para persistir. Bora testar? Funcionou? Funcionou. Poderia fazer nesses outros aqui? Poderia também. Mas qual que era a diferença? Esse aqui, ó, está no meu home, irmão. Eu não preciso de permissão de nada. Se eu cair dentro da máquina do cara, acabou, velho. Eu só vou lá e crio o diretório, crio um script que cria o diretório, jogo ali o arquivo no padrão de persistência de boot que ele precisa e está feita a minha persistência. Beleza? 20 minutos. Bora lá. Aí, isso aqui é um padrão de arquivo de persistência, como que eu crio. Aí, ele tem, normalmente, ali um padrão de com, thread, ponto, playlist. Aqui eu criei, botei um nickname meu e passo ali o diretório que eu quero que ele busque a persistência minha. Show? Aí, no registro do Windows. No Windows, eu tinha várias opções. Eu optei por usar o registro, o auto-run do registro, e persistir como task schedule, ou seja, criei uma tarefa agendada e fiz uma inserção no registro. Coisa básica, que meio mundo já está acostumado a ver por aí num monte de ataque. Aí, aqui fica o diretório que eu usei. Foi aqui que eu coloquei a minha persistência no Windows. E foi aqui que eu criei a minha tarefa agendada. Beleza? Bora para o Linux. No Linux, eu também tinha essas várias opções aqui. Mas eu queria fazer do jeito mais simples possível para mim ver se eu ia ser efetivo ou não no ataque. E aí eu usei a persistência de
agendamento de tarefa usando Cron Tab. Show? Criei uma tarefa, isso aqui é um exemplo de Cron Tab, fui lá e inseri uma tarefa aqui no final da linha e segue o jogo. Beleza, agora bora para o quebra-pau, que é a parte boa. Tá ali, tá ótimo, show. Vou dar um contexto básico aqui, só para vocês entenderem. Esse aqui é um ransomware em formato de script que eu criei no Python. O que acontece? Antes que alguém faça qualquer pergunta, isso não tem absolutamente nada a ver com politicagem, eu só botei o hino nacional para que vocês olhassem ali e entendessem que tem um texto legível ali. Beleza? Para vocês verem que o arquivo está íntegro e depois ele não vai estar mais. O que ele vai fazer? Ele vai varrer todos os arquivos, docx, pdf, xls, ele vai pegar, vai transferir isso para uma VPS minha, para um C2 meu, vai criptografar tudo, vai criar persistência, vai trocar o papel de parede, vai deixar um readme na área de trabalho e o EDR que está instalado ali não vai pegar nada. Então, vou deixar vocês descobrirem qual é o EDR. Bora lá. Estou mostrando, estou fechando os arquivos, um Word funcionando. E botei para executar. E está aí, Está rodando. Deixa eu ver aqui quanto tempo que esse bicho demora, que eu dei uma editada ali, Transferiu. A transferência rolando. E está ali, O EDR está ali embaixo. Já foi para a minha VPS, começou a criptografar os arquivos, que eu botei a minha extensão, eu botei meu nickname como extensão. Poderia botar qualquer coisa aqui? Poderia. Botei .com.br, botei Lockbit, botei tudo que vocês possam imaginar. E passou. Olha lá, aí eu começo a tentar abrir os arquivos. E está ali. Beleza? Continua criptografando. A persistência ali, Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho. Para vocês verem esse trecho que é interessante. Aqui, ali ele criou a persistência. Dentro do diretório que eu falei com vocês. Olha lá, o launch agent. Não existiu diretório. O que o meu ransomware fez? Opa, não existe? Bora criar? Bora. Criei. Sem precisar subir permissão nem nada. Porque não precisa. Ele rodou, foi lá e criou a persistência. Aí deixa eu botar para correr, que a gente ainda tem 15 minutos, eu quero aproveitar. Tá lá, trocou o papel de parede, tá aí a mensagenzinha, e o bichão tá rodando ali, Counter-Strike pai passado. Sem esforço nenhum. Qual que é o pulo do gato aqui, gente? Eu poderia ter usado bibliotecas famosas? Poderia. Procurei não fazer isso. Por que ele não pegou? Aí, antes que venha, provavelmente vai vir essa pergunta no final, se eu subir isso para ele. Subi. E qual foi o discurso? Porque você não quebrou a Q-Chain. Falei, tá, então você está me dizendo que se eu tiver um insider dentro da minha máquina, com a sua ferramenta, vai passar. Aí pairou o silêncio e aí vocês entendem o que vocês quiserem. E foi isso. Esse é o primeiro caso. Show? Bora lá para um segundo agora. Esse aqui, eu rodo ele num Linux. Eu vou fazer a mesma coisa, só que num cenário Linux. Mostro o arquivo, mostro tudo, executo, mostro que existe um agente ali rodando e ele também consegue ser eficaz. Beleza? Vou dar o play. Você rodou? Rodou. Beleza. Olha lá, vou mostrar que o arquivo que está ali está íntegro. Olha lá, tem um hinozinho bonitinho. Aí na tela de baixo, deixa eu ver se é na de baixo, não, na de cima, boto para executar. Começou a executar, olha lá, está vazando o arquivo. Aqui embaixo eu mostro que está na minha VPS, e que o arquivo está crescendo. Aí, eu vou começar a monitorar os arquivos, olha lá, eles estão já sendo
criptografado, filé, e aqui tinha um agente rodando da trend. Também. Ele não pegou. Aí você se pergunta, pô, mas por quê? Porque isso aqui foge a um comportamento padrão de assinatura. Às vezes as ferramentas, por isso que eu coloquei como descrição da minha talk, que ela se propõe a fazer coisas que integralmente, na prática, elas não conseguem fazer. Então, ou seja, está trabalhando com comportamento aqui, na opinião de vocês, sim ou não? Está pegando comportamento? Não. Porque, se era para pegar um comportamento, você há de convir que se eu criptografo 900 arquivos em massa, não é estranho? Uma máquina que não... Exatamente. Não é um comportamento... Olha lá. E, olha lá, persistência criada, está lá, tudo certinho. Ó, o arquivo criptografado. Aí eu vou lá e olho o agente rodando. Show. Deixa para o final, mano. Pode ser? Só para a gente não perder, porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês, senão... Agora... Ó, esse aqui, ó, é o mesmo conceito que eu mostrei do macOS, só que para o Windows. Deixa eu ver se está passando. Show. Olha lá, ó, mostro que o bichão está rodando. Está lá os arquivos, Word, Excel, está ali os processos, ó, boto uma hora para rodar, está varrendo a máquina toda. Beleza, olha lá. Está varrendo tudo, procurando tudo, daqui a pouco ele vai vazar para a minha VPS, vai exfiltrar os arquivos, ou seja, vai conseguir vazar lá. Começou, transferiu, vou para a VPS para validar se está lá, ó, começou a transferência. Transferência ali, ó, monitorada no Wireshark, para mostrar que ele realmente se comunicou, não tem nenhuma camuflagem aqui de informação. Ó, criptografia correndo na solta, botei XYZ, poderia botar ponto André, poderia botar ponto Lucas, poderia. Entendeu? Ó, tá lá persistente. Opa, peraí que correu muito rápido. Calma. Peraí. Acho que agora eu corro rápido demais. Aqui, ó. Deixa eu botar para correr na hora que ele botar. Ó, persistência criada no registro. Beleza? Aí, ó, papel de parede trocado. Arquivos criptografados. Vou tentar abrir, ó. Aqui eu só dei um vacilo. Acho que na hora que eu editei o vídeo, eu cortei sem querer a parte do registro. Agora que eu me dei conta. Mas, enfim, não diminui a ideia, não. Aí, beleza, ó. Você vê que ele trocou o papel de parede. Para vocês, isso aqui é um ransomware, sim ou não? Então, foi o que eu afirmei para a CrowdStrike na época. Eu falei, cara, como que isso não é um ransomware, mano? Ele criptografa arquivos em massa. Ele escreve no registro, escreve no task schedule, ele vaza arquivo para fora. Aí você está me falando que se o cara não quebrar a minha borda, ele não vai pegar? Eu falei, cara, tem coisa errada. Aí é onde que eu falo, está monitorando o comportamento, na opinião de vocês, sim ou não? Exatamente. Show. Aí bora lá agora para mais um aqui. Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho. Pô, 9 minutos, vai dar tempo de a gente mostrar tudo. Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Hã? É o Jeep. É o Jeep, mano. Bora lá. Esse aqui é interessante. Bora lá, gente, para a gente não perder. Ah, tá. Eu pensei que você estava falando comigo. Foi mal, mano. Você fez gesto, eu falei, ué, o que eu estou fazendo de errado? Tá me zoando, Tarcísio. Bora lá, gente. Bora lá. Aí, o que acontece? Tem para os russos? Temos também malware para os russos. Aí, o que aconteceu? Aqui, ó, é um exemplo que eu rodei no Kaspersky. É um Kaspersky Enterprise, mesma coisa. Mesmo cenário, rodo, ele vai... Aí vocês vão ver que aqui eu vou ter uma leve esperança que fala, cara, alguém está trabalhando direito. Mas não.
Aí eu arrumo um jeito de... Mostro. Tá ali, boto para rodar. É um binário, olha lá, ó. É um exe, ó. Eu compilei o código binário. Aí, beleza, ó. Monitoro. Falei, pô, não está acontecendo nada, mano. Como assim? Aí eu começo a ficar feliz. Falei, porra, os russos, o povo do Vladimir tá trabalhando, irmão. Os caras estão, além de guerra, os caras sacam de malware. Ó, aí começa, ó. Parou. Aí eu vou olhar na console. Ó, deixa eu dar um pause aqui. Tá ali, ó. Deixa eu voltar um pouquinho que ele marca. Tá ali, ó. O bloco. Aí eu falei, pô, mano, até que os vagabundos trabalham bem, velho. Falei, os caras estão fazendo um bom trampo. Aí fiquei felizão. Falei, porra, top. Alguém me segurou. Falei, não era a ideia, fiquei triste. Mas aí a tristeza durou pouco, né? Aí eu mostrei isso aqui, beleza. Aí ele mostra que não deu certo. Agora eu vou mostrar a mágica. Aí o que eu fiz? Deixa eu ver se é isso aqui, acho que é isso aqui. Vocês lembram que eu falei do Java? Nada como um bom e velho Java numa máquina, irmão. Olha lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha lá, ó. Olha o nomezinho que eu dei. Podia botar qualquer nome, irmão. Mas eu só quis usar a ideia do Samuca, mano. Falei, mano, se o Samuca fez deu certo, eu vou testar a mesma parada e vai dar bom também. Aí o que eu fiz? Botei para rodar, né, irmão? Aí, ó. Ó a mágica acontecendo. O que eu fiz de diferente? Só troquei a linguagem, mano. Só isso. Por que ele pegou no Python e não pegou no Java, na opinião de vocês? Não, pior que não. Por causa da chamada de biblioteca. O Java chama criptografia, ou chama qualquer outro tipo de biblioteca de criptografia, que para ele já é mapeado como algo malicioso. Aí ele falou, opa, peraí, por que esse cara está chamando esse negócio aqui para criptografar um monte de arquivo? Tem coisa errada aí. Aí ele foi lá e catou meu script. Já o Java, ele já não fez nada, entendeu? Ele deixou passar. Bora lá para mais um. Deixa eu ver que horas são. Tenho 6 minutos ainda. Ó, esse aqui também é interessante, ó. Deixa eu ver isso aqui. Quantos minutos? Esse aqui é interessante, o que acontece? Eu já vou dar um spoiler. Eu botei o nome do malware, olha, presta atenção, ó, de thread, beleza? Presta atenção. Aí, o que ele faz? Eu tento executar, você vê que aqui ó, só tem uma linha do bendito rodando. Deixa eu ver se ele está andando no vídeo. Não estou conseguindo ver. Deixa eu maximizar aqui. Ai, meu filho. Beleza. Aí ele está lá, eu executo. Deixa eu dar uma adiantada aqui para a gente ganhar tempo. Ó, executei. Ele travou. Beleza, me bloqueou. Vai, filho. Vamos embora. Ó, show. Me travou. Aqui vai aparecer outra linha daqui a pouco. Olha lá, 2. Filé. Me travou. Conseguiu ser eficiente. Isso aqui é o Panda. Show? Aí parecia que tudo estava bonito, né? Até que não, né? Aí nós mudamos o nome, né, irmão? Porque a gente é malandro. Ó, aí eu botei para rodar com o nome Vingador.exe. E, ó, tá lá, ó. Mais um corpo estendido no chão. Entendeu? Sucesso, pai. Cola em nós. E aí, ó. E tá rodando. Show? Exato. Não, e não mudei nada, mano. Eu só mudei o nome. Só mudei o nome de thread. Entendeu? Ó, você vê que tá correndo ali, ó. Continua só os 2 que ele tinha pego e tal. E acabou, ó. Olha lá, ó. Olha lá, a criptografia correndo aqui do lado. Ó. Olha lá, ó. Trocou ó, a comunicação para fora acontecendo. Fez tudo, ó. Criou persistência, trocou papel de parede, ó, o Redmi aí que vocês já estão cansados de ver já pela 6ª vez. Show. Beleza, bora voltar para o slide. A gente fechando já, porque aí dá tempo para as perguntas. Conclusão, o que eu tenho que prestar atenção na cadeia de custódia quando eu estou analisando um ransomware? Isso aqui é fundamental.
que eu tenho que prestar atenção também? Descubra o paciente zero dentro do seu ambiente, se você está atuando num incidente ransomware. Isso aqui é primordial. E, pelo amor de Deus, prestem atenção. Parem tudo que vocês estão fazendo, até de tirar foto, para vocês ouvirem isso que o pai vai falar aqui agora. Nunca desligue a máquina. Tira o cabo de rede, mas não desliga a máquina. Que você simplesmente destrói a possibilidade de se fazer um dump de memória e tentar entender o que o infeliz fez dentro do seu ambiente. Então, nunca desligue a máquina. Tira o cabo de rede. Ah, está no VMware. Vai lá e tira a interface de rede, mas deixa ela quieta lá, que isso vai te ajudar na sua investigação. Outra coisa, faça uma boa execução de contenção e erradicação. Cara, se você... Quem aqui é de Blue Team? Só para eu saber. Se vocês não gostam de ler log, vocês estão na profissão errada. Já fica a dica. Que, cara, ser Blue Team é saber ler log, irmão. Não tem para onde correr. A tua vida é saber ler log. Outra coisa, encontre a persistência. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, você acha vários livros de técnicas de Red Team de persistência, que é as mesmas técnicas que os atacantes usam. Então, você vai achar lá um mecanismo que vai te ajudar. Aí você tem que sempre ali, lições aprendidas, fazer um bom hardening, treine o seu time, faça um checklist, faça thread simulator. E aqui está o material que eu usei para essa talk, para quem quiser estudar mais, tudo que eu falei, boa parte das coisas estão aqui, não é da minha cabeça, beleza? O lab está aqui, show. Foi isso aqui que eu usei no meu lab. Perguntas, agora vocês podem perguntar. E está aqui meus contatos. Fala aí, mano. Não, peraí, só porque ele já tinha levantado a mão. Fala aí, mano. Estava no talo, mano. Mas hoje, cara, que empresa usa isso no talo? Me responde. Nenhuma. Não tem, porque você para a empresa, sacou? Fala, mano. Isso. Não, só mudei o nome da aplicação, só mudei o nome do executável. Eu não fiz mais nada. O thread é o código. O binário é o código compilado. Uhum. Isso. Ele também não pegaria. Não pegaria. Entendeu? Sacou? É isso. Obrigado, pessoal. Valeu pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela apresentação, Josiel. Foi incrível. E agora... Você vai mudar?